vão responder as perguntas. Deixa eu ver como é que tá a enquete. A primeira pergunta é: vamos ter conhecimento qual dos vinhos da Toscana é produzido com castas de Bordeaux. As castas de Bordeaux são as castas bordalesas. Olha, que antes deu 48% até agora e o super toscano 52%. Vamos explicar aqui. As castas bordalesas são as castas que a gente chama aqui, no caso de vinho tinto, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec e Petit Verdot. São essas 5 castas. Nesse caso aqui, a resposta certa é super toscanos. Por quê? Porque não são uvas italianas. A uva típica da Itália, na região de Toscana, é a Sangiovese. A casta Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc foi utilizado por um produtor por volta de 1970, na verdade já fazia antes, 1940 ele fazia um vinho que era da família, se chama Marquês Incisa della Rocchetta, e ele fazia um vinho Sassicaia, que era um vinho de consumo familiar, uma história bem por alto, tá, gente? Tem muito mais detalhes e informações por aí. Mas na verdade eles faziam esse vinho para o consumo interno e eles optaram por uma vez colocar esse vinho no mercado e na verdade participar de uma prova dos grandes vinhos de Bordeaux. Então ele criou um vinho que a Itália inteira falou assim: você é louco, um vinho feito com uvas que não são italianas, não pode, isso é fora dos nossos princípios, não pode receber a denominação de origem da região, você está fora da lei. E aí foram criados vinhos fora da lei, que são chamados hoje de super toscanos. Super toscanos porque toscanos são todos os vinhos da Toscana e eles são acima porque na verdade ficaram maravilhosos e divinos. Algumas pessoas levantam que o primeiro produtor de vinho super toscano não foi o Marquês Incisa della Rocchetta, mas sim foi ele, porque o vinho ele é 100% com castas bordalesas. Todos os cortes vocês podem entrar no site www.sanguido. Coloca Sassicaia Sanguido no YouTube que vocês vão achar, tenutasanguido.com ou .it, que é o site da vinícola. E se vocês olharem todas as fichas técnicas de todos os vinhos Sassicaias, todos são corte 85% Cabernet Sauvignon e 15% Cabernet Franc. Então, todos os vinhos da uvas foram vinhos feitos com as uvas da França, de Bordeaux. Qual a casta tinta da Borgonha? A casta tinta da Borgonha é a Pinot Noir. A Syrah é a casta tinta do Rhône, Côte du Rhône Norte. A Borgonha, isso é bem interessante a gente falar, a Borgonha é conhecida por vinhos monovarietais. O que é vinho monovarietal? É um vinho feito com apenas uma uva. Então, quando a gente fala de Borgonha e a gente fala de vinho tinto, estamos falando de Pinot Noir. Essa é a casta emblemática. Ah, mas na Borgonha não tem outra uva tinta? Te diria que hoje o plantio está de 90%, entre as castas tintas, está 92% Pinot Noir, então praticamente todos os vinhos são Pinot Noir. Tem um pouquinho de nada da uva Gamay, que faz um cortezinho de 10%, 15% ali em alguns vinhos mais simples. E tem a uva César, ou César, eu acho que é César a pronúncia, que também faz um corte pequeno. Inclusive a nova legislação exige que agora, se tiver for Gamay, que é até vai ter uma apelação chamada Borgonha Gamay, tem que estar escrito Gamay para dizer que é da uva Gamay. Mas quando a gente fala de vinhos tintos da Borgonha, a gente está falando de Pinot Noir. A Syrah a gente deixa para falar quando for para o Rhône, Côte du Rhône e de preferência o norte. Aí já é resposta para outro vídeo. Quanto às uvas brancas, já acrescentando um pouquinho mais de informação, aqui a gente fala da Chardonnay. A Chardonnay é a casta branca reconhecida na Borgonha. Tem um pouquinho de Sauvignon Blanc ali, tem uma uvazinha ali, coisa, mas quando a gente fala de uva branca, a gente está falando de Chardonnay. Então você pegou uma garrafa de vinho e está escrito Borgonha tinto, você sabe que vai tomar um Pinot Noir. E você pegou uma garrafa de vinho branco da Borgonha, escrito Borgonha Alce, vai ser Chardonnay. Sem dúvida, essas vocês já não erram mais.
Outra pergunta foi essa aqui. As castas emblemáticas da Argentina e do Chile, respectivamente. Vamos lá. Na Argentina, a casta mais emblemática é a Malbec. A Bonarda é a segunda uva mais importante na região, uma uva italiana, na verdade. A Malbec já é uma uva francesa, muito bem adaptada na Argentina. Então, a Malbec é a uva de mais importância, mais emblemática e a principal uva dos vinhos, inclusive de exportação. Então, quando a gente fala de vinho argentino, a primeira uva que vem na mente é a Malbec. Uma uva de coloração bem intensa, bem profunda, tem um final adocicadozinho, até pela maturação das regiões, que é bem quente, então dá uma fruta bem potente. São vinhos com teor alcoólico bem alto. Você hoje pode tomar Malbec da França, mas a França tem um número bem pequenininho de Malbec plantada, apesar de ser uma casta da França. Eles perderam muitos vinhedos na época que teve uma grande geada, em 1956, 57 teve uma grande nevasca na França e se perderam muitos plantios e a Malbec foi muito danificada e não replantaram. Então hoje quando você fala de Malbec a gente fala de Argentina. Tem Malbec também em Cahors, na França. Lá é a terra dos Malbecs e todo vinho de Cahors vai ser pelo menos 70% de Malbec, complementando o corte com Taná e Merlot. Então, vou tomar um vinho de Cahors na França, é Malbec. Falou que vai tomar um vinho argentino, o mais emblemático é Malbec. E do Chile, a mais emblemática, eu coloquei aqui a opção Carmenère e Merlot. A mais emblemática, sem dúvida nenhuma, é a Carmenère. A Carmenère é uma uva vitis vinífera francesa que sumiu da França na época da filoxera. Ela foi dada como extinta e na verdade ela estava no Chile, escondidinha entre a Merlot. E até 94, ano de 1994, ela foi cultivada como Merlot. Eles não sabiam, não percebiam a diferença. Um enólogo percebeu a diferença na folhagem, no tempo da colheita, falou, opa, tem alguma coisa, vamos fazer um exame de DNA e descobriu que era a Carmenère perdidinha ali no meio dos plantios de Merlot. E o Chile se orgulha muito disso, e se você vai hoje a Santiago, você entra num restaurante, pede o vinho da região, ele vai falar assim, eu quero, aí ele vai te falar assim, a Carmenère, porque a nossa uva é uma uva francesa, mas que é dita como chilena, até porque os franceses hoje importam essa uva para fazer os pés, né, para poder fazer plantio novo. Gostaram? Era isso. Só vim responder porque eu achei a live mais fácil. Então é isso, vou deixar vocês por aqui. Um bom final de semana para todo mundo, um bom sábado à noite e até o próximo vídeo aqui. Tchau, tchau!